Na planície fértil do Egito, em meio à opulência da corte faraônica, um grupo distinto de estrangeiros se destacava entre os súditos locais. Eram os filhos de Jacó, também conhecidos como filhos de Israel, vivendo sob o favor do então governador, seu irmão José. Mas os dias de fartura estavam prestes a se tornar memórias distantes. O episódio escolhido é a libertação de Israel do Egito por meio das pragas, um poderoso milagre narrado em Êxodo. Anos se passaram e o novo faraó, que nada sabia sobre José, olhava com desprezo e temor para aquela nação estrangeira em crescimento. Eles estão se tornando muito numerosos, murmurava ele em seus aposentos. E se, em caso de guerra, unirem-se aos nossos inimigos? E então decretou que fossem escravizados. Os israelitas passaram a sofrer sob trabalho forçado, construindo cidades, carregando tijolos e lavrando campos áridos, enquanto suas orações subiam silenciosas ao céu. Em silêncio, Deus ouvia cada clamor. Na quietude do deserto, muito longe da agitação do Egito, um homem lavava os pés ao lado de um poço. Seu nome era Moisés. Ele fugira anos antes, depois de um impetuoso ato de justiça. Agora, casado e pastor de ovelhas, ouviu um chamado do céu em meio à chama que queimava num arbusto sem se consumir. Moisés, disse a voz com majestade gentil, eu ouvi o clamor do meu povo. Hesitante, temeroso e consciente de suas limitações, Moisés questionou, quem sou eu para ir ao faraó? Deus respondeu, eu estarei contigo. Ainda assim, as dúvidas de Moisés persistiam. E se eles não acreditarem em mim? Perguntou, segurando o bastão que usava para guiar suas ovelhas. O Senhor então mostrou-lhe sinais. O cajado tornava-se serpente, a mão branca como neve ao ser enfiada no manto e curada ao ser retirada. Estava claro, apesar do medo de Moisés, Deus o capacitaria. Moisés, porém, ainda relutava. Senhor, eu não sou eloquente. Ao que Deus respondeu com ternura, quem deu a boca ao homem? Vai, e eu ensinarei o que deves dizer. E concedeu-lhe Arão, seu irmão, como ajudante. De volta ao Egito, Moisés e Arão se apresentaram ao faraó com um simples pedido, deixa meu povo ir para que celebre uma festa no deserto ao Senhor. O faraó riu com desdém. Quem é o Senhor para que eu ouça sua voz? E endureceu o fardo sobre os israelitas. Agora, além de fazer tijolos, precisavam buscar sua própria palha. Vocês estão ociosos, vociferava ele. O povo, desanimado, murmurava contra Moisés. Seu retorno parecia trazer apenas sofrimento. Moisés foi ao Senhor com o coração aflito. Senhor, por que afligiste este povo? E Deus, então, reiterou sua promessa. Com mão forte o faraó os deixará ir, e sabereis que eu sou o Senhor. E assim começaram os prodígios que desafiariam não apenas o poder humano, mas também os deuses do Egito. Quando Moisés lançou seu cajado e o viu tornar-se serpente diante dos olhos do faraó, os magos do Egito repetiram o feito. Mas a serpente de Moisés devorou as demais. Os recados divinos haviam apenas começado. Águas se tornaram em sangue. Rãs cobriram o palácio e as casas. Piolhos levantaram-se do pó. Moscas invadiram as moradias. Peste dizimou o gado. Feridas cobriram o corpo dos egípcios. E a cada praga, Moisés ia ao faraó pedindo libertação. E a cada praga, após alívio momentâneo, o coração do faraó se endurecia. Amanhã haverá saraiva como nunca houve. E houve. Escuridão por 3 dias nas terras do Egito. E houve. Mas em Gósen, onde habitavam os filhos de Israel, havia luz. Silenciosamente, Deus cuidava de seu povo. Por fim, a 10ª anunciação veio com peso e dor. Deus disse que a morte visitaria todos os primogênitos do Egito, dos filhos de Faraó, as criações do campo. Era a última convocação à obediência. Mas para os filhos de Israel, Deus provê uma saída. O sangue de um cordeiro sem defeito deveria ser passado nas ombreiras de suas portas. Quando eu vir o sangue, passarei sobre vós, disse o Senhor. E assim, instituiu-se a Páscoa, sinal de salvação eterna. No silêncio da noite, o julgamento veio. E
no palácio real, grito de desespero ergueu-se, pois até o filho de Faraó caiu. Foi então, em lágrimas e temor, que o Faraó chamou Moisés. Levantai-vos, saí do meio do meu povo, e servi ao Senhor como dissestes. Atravessando a escuridão da noite, com pressa e fé, os filhos de Israel partiram. Os egípcios os abençoavam com ouro e prata, gratos por sua partida. E ao romper da aurora, um povo que fora escravo, marchava em liberdade. Um milagre entre mil, conduzido por um Deus que não se esquece. A promessa feita a Abraão e renovada a Moisés, cumpria-se com mão poderosa. E hoje, ainda existem prisões invisíveis e julgos pesados. Ainda há corações que clamam por libertação no silêncio. Mas a mensagem permanece: Deus ouve, Deus vê, Deus age. Às vezes, Ele nos chama para servir, mesmo nos desertos da vida, com pequenos sinais que transformam bastões em instrumentos de maravilhas. Às vezes, somos só convidados a confiar e passar o sangue do Cordeiro sobre o coração. A fé que liberta não está em nossa eloquência, mas na obediência ao chamado. Deus, em cada geração, continua a operar milagres. Para o povo de Israel no Egito, Ele abriu o caminho da liberdade, e para nós hoje, Ele abre caminhos invisíveis, onde só havia paredes. Firme-se nessa esperança. Quando clamamos ao Senhor, Ele responde, sempre.